né? A Uhum. Sabrina trabalha com a gente, a nossa parceira na Fast Baby já tem mais de um ano, quase 2 anos, né? E a gente tem tido resultados muito bons. E sim, Fabiano, acho que eu nunca mandei ninguém para você que me falou que não foi com a tua cara, né? Digamos assim, que não gostou, que não achou bacana a intervenção, a forma de posicionar com relação ao que a gente quer, que é engravidar, né? Uhum. E outros, até amigos, quando eu te convidei para a live, amigos falaram, putz, é minha nutricionista, etc e tal. E eu estava aqui lembrando, hoje a minha esposa lembrou que os meus 2 filhos foram contigo. Acho que no finalzinho do ano Foi, passado, que sim. eu estava achando que eu tenho um de 7 e uma menina de 5, eu estava achando que eles estavam ali um pouquinho, com uma alimentação um pouquinho ruim, e deram uma melhorada, uma guinada importante ali, e graças a ti. Então, assim, é Uhum. muito construtivo essa parceria que a gente tem, que não é tão antiga, mas que eu acho que é bem frutífera. Me conta aí um pouquinho Uhum. dessa visão, me dá uma visão geral Certo. da nutrição. É Uhum. importante ou é bobagem? Porque muitas vezes a pessoa chega lá e fala assim, doutor, mas você está falando isso, mas eu conheço tanta gente que é gordinho, é fora de forma e nunca teve problema para engravidar. E aí a gente tem que mostrar Uhum. que cada pessoa é um indivíduo diferente, cada pessoa reage diferente aos estímulos, ao meio ambiente. Me conta um pouquinho Uhum. aí do geral, uma visão geral, assim, para a gente começar. Certo. Então, a nutrição ela é fundamental. Quando a gente pensa em espermatozoide, quando a gente pensa no oócito, quando a gente pensa no ovário, no endométrio, a gente sabe que eles são dependentes de nutrientes. A própria produção do espermatozoide, a testosterona, a mobilidade. Porque quando a gente fala de fertilidade, a gente precisa ter um óvulo, né, um ócito de qualidade, e um espermatozoide também. Para isso, o espermatozoide precisa estar em números adequados, quantidade, né, adequada, qualidade adequada, a motilidade. Então, você precisa de um espermatozoide saudável para chegar até o óvulo e fecundar. Então, para o espermatozoide ser saudável, ele precisa de diversos nutrientes. O zinco, vou dar um exemplo, o zinco é um dos nutrientes mais fundamentais para a qualidade, para a produção, até a própria produção da testosterona, você precisa de uma quantidade adequada de zinco para que aconteça, além do ácido fólico, além da B3, além do magnésio, além do cobre. Então, tem diversos nutrientes que são importantes na espermatogênese e para a qualidade ovariana. Então, quando a gente fala de qualidade nutricional, fertilidade, a gente não pode abrir mão de uma alimentação saudável. Muitas vezes, a gente recebe o paciente, né? A gente olha os dados bioquímicos, suplementamos ou através da alimentação própria ou através de fórmulas e a gente tem uma resposta excepcional. Porque o nosso corpo hoje, ele é bombardeado fortemente pelo nosso meio externo. Então nós vimos com frequência o quê? Contaminantes, metais pesados. A gente vê as pessoas sofrendo estresse oxidativo, que a gente pode falar um pouquinho, quando a gente fala de fertilidade, a gente sempre levanta a bandeira e fala do estresse oxidativo. Por quê? Porque o estresse oxidativo ele causa danos e morte do espermatozoide e diminui a qualidade dos oócitos. Então, hoje em dia, o que a gente vê? Um hábito de vida horrível. As pessoas são muito mais estressadas, as pessoas não dormem direito. A gente sabe qual é a importância da melatonina em toda a produção hormonal. A gente sabe que as pessoas comem e abusam dos industrializados. Então, existem química envolvida. Quando a gente fala de industrializado, a gente fala muitas vezes de glutamato, a gente fala muitas vezes de corante, a gente fala muitas vezes de aditivos químicos importantes que vão prejudicar essa qualidade, tanto ovariana quanto do espermatozoide. Então, a gente tem que avaliar o ser humano e avaliar a qualidade de vida dele. Se ele faz exercício físico, como é que está a resposta da glicemia dele, como é que está a resistência à insulina. A obesidade é agravante máximo, um dos máximos para prejudicar a fertilidade. Então, a gente vê que uma melhora do peso, a gente vê que uma melhora da inflamação, uma melhora da qualidade de vida daquela pessoa, a taxa de fertilidade aumenta muito. Então, muitas vezes a gente fala para aquele paciente, você precisa emagrecer, me dá um tempinho para eu poder trabalhar, porque quando a gente fala de obesidade, a gente sabe como a questão hormonal modifica,
né? Nos homens, a gente aumenta a aromatase, ou seja, a gente aumenta a conversão da testosterona para o estrogênio. Isso vai prejudicar na produção dos espermatozoides. Quando a gente fala da obesidade, a gente sabe que aumenta o processo inflamatório. A gente sabe que o tecido adiposo é um tecido que tem mais toxinas. Então, são as toxinas lipossolúveis que ficam estocadas no tecido adiposo. E essa toxicidade causa danos, tanto ao espermatozoide, quanto, né, quanto a produção, a motilidade. A gente sabe que o obeso, né, dorme menos, dorme de uma pior qualidade de sono, pela apneia do sono. Então, são diversos fatores aí que levam a problemas, principalmente hormonais, e problemas justamente com a qualidade do espermatozoide, a produção desse espermatozoide. E também, a gente voltando para a mulher, a gente sabe quanto prejudica essa produção desses oócitos, né? A qualidade dos oócitos, a reserva ovariana. Exato. Então, a gente tem que focar muito nisso. Esse é um ponto bacana, porque a gente, quando fala de alimentação, a gente pensa muito no homem, no espermatozoide, mas a gente sabe que uma má alimentação, tudo isso que você falou, ele interfere no ambiente intrínseco do ovário, né? Lá Sim. onde o oócito está lá, iniciando a sua maturação para ovular, iniciando todo o seu processo para ser um óvulo maduro para receber esse espermatozoide, ele internamente ele vai ter mudança, né, interna de micronutrientes naquela região, no folículo antral primeiro, até o folículo, né, pré-ovulatório, quando você tem ali um alto índice de radicais livres, etc. e tal. Então isso tem que ficar, isso é realmente importantíssimo, né, como você falou, e o óvulo perde capacidade fértil, não tem jeito, né, tanto o óvulo quanto o espermatozoide. E eu acho que a gente vive ali uma cultura hoje totalmente errada, né, por tudo isso que você falou, a vida moderna hoje leva a isso. Nós estamos no meio de uma pandemia, e que nós estamos comendo pessimamente na pandemia. Eu acho que todo mundo está comendo horrorosamente nessa pandemia, né? Sem se exercitar. E deveria ser o oposto, né? Porque você está em casa, isso, então você deveria preparar melhor o seu alimento, né? Mas, por exemplo, eu moro aqui perto de uma grande fast food, conhecida, talvez a maior fast food mundial, e eu acabei de passar do lado, você tem fila de carro ali no quarteirão, para você pegar o lanche, que é o jantar das pessoas, né? E aí você tem reportagens e você tem ali filmes que foram feitos mostrando, tem um filme chamado Super Size Me, que é, né, o aumento, que o cara lá passou um mês comendo só fast food e passou 3 anos para perder o peso que ele tinha ali ganho em 1 mês, 60 dias ali, né, com alteração absurdamente alta dos níveis glicêmicos, dos níveis de colesterol, níveis pressóricos, etc. e tal. Então, realmente, a indústria do fast food ela é muito poderosa e ninguém vai te dizer que naquele alimento você tem um contaminante, você tem um chumbo, você tem lá uma gama imensa de substâncias que artificializam a manutenção do alimento durante um longo período. Então, isso realmente impacta absurdamente. E, falando nisso, me diz uma coisa, se eu perco peso, vamos lá, eu estou ali no sobrepeso, eu não estou tão acima, e aí eu perco peso. Então, vamos lá, vamos estipular que eu perca entre 5% e 10% do meu peso corporal, eu estou tentando engravidar. Certo. Essa perca, que não é 5%, 4 quilos, sei lá, 5 quilos, isso impacta mesmo na minha fertilidade natural? Ou isso como a gente fala, é lorota? Não, isso não impacta, isso é bobagem, né? A gente teve uma pergunta aqui, que eu acho que, não sei se você viu, mas que pergunta se impacta na fertilização in vitro, porque muitas pessoas acham que a fertilização in vitro resolve tudo. E ela não resolve se eu tenho qualidade ruim de alimentação, qualidade ruim de ósseo, qualidade ruim de espermatozoides. A perda de peso impacta nisso tudo que a gente está conversando? Sim, tem um impacto muito forte e muito positivo quando você reduz o peso. 5 a 10% a gente já vê uma melhora significativa. E assim, e quando a gente cuida daquela pessoa, quando aquela pessoa emagrece, a gente sempre tem que bater na tecla que é um emagrecimento saudável. Por que eu estou falando isso? Porque hoje as pessoas acham que tomar shake é a melhor saída. Então as pessoas acham que para emagrecer, elas precisam fazer aquelas dietas malucas, que elas se privam de vários nutrientes que vão ser fundamentais para a qualidade,
do teu ovário, para a qualidade do próprio endométrio. A gente sabe que a gente precisa de um endométrio saudável para acontecer a anidação, a implantação. Então as pessoas elas fazem aquelas dietas radicais. Eu sou extremamente contra, porque o que eu falo para as pessoas é você precisa de micronutrientes. E com uma dieta de frango e batata doce, você não vai conseguir. Tem um trabalho científico muito legal que eles avaliaram a reserva antimileriana de algumas mulheres, o envelhecimento ovariano, e eles viram que existe um antioxidante chamado beta-criptoxantina, e naquelas mulheres que tinham uma concentração maior desse antioxidante, elas tinham uma reserva ovariana melhor, e elas entravam, inclusive, na menopausa mais tardiamente. Mais tardiamente. E a gente fala assim, meu Deus, beta-criptoxantina, que diabo é isso? É um antioxidante presente, principalmente nas frutas laranjas. Então, por exemplo, na tangerina, na própria laranja, no mamão, no pêssego. E as pessoas, a primeira coisa que elas fazem numa dieta, sem uma orientação, vou cortar fruta, porque fruta engorda, porque fruta não serve para nada, porque fruta é carboidrato. Então isso me deixa muito triste, porque os valores estão super invertidos. O que a gente quer não é só um emagrecimento. O que a gente quer é uma mudança de hábito alimentar e a gente quer que todos os nutrientes estejam presentes. Se você tiver uma variedade de nutrientes, você vai conseguir uma melhora de taxas de fertilidade. Então você precisa, para emagrecer, você emagrecer com saúde. Então por isso que a gente avalia tanto, não só a questão da bioimpedância, mas a gente avalia tanto dados bioquímicos, para que a gente faça esse emagrecimento da melhor forma possível. Porque emagrecer, você pode emagrecer comendo maçã e tomando leite, que você vai emagrecer. Uma dieta hipocalórica vai levar a isso. Mas você vai ficar com deficiência de nutrientes. Deficiência de nutrientes vai prejudicar toda a sua produção hormonal, tanto com relação aos óvulos, né, os ócitos, quanto o espermatozoide, e a qualidade do endométrio. Então você vai precisar aí ter nutrientes adequados para que tudo isso ocorra. E você quer uma gestação saudável. Então tudo isso vem de antes, todo esse preparo. Então é muito importante que você faça tudo com controle e seja saudável acima de tudo. Então a gente vê que você emagrecendo, melhorando a resistência à insulina. A resistência à insulina, ela vem como um agravante muito grande também com relação à fertilidade. Então a gente precisa cuidar da glicemia daquele paciente, escolher os melhores tipos de carboidrato, fazer tudo de uma forma adequada, porque a resistência à insulina também causa disfunções, principalmente hormonais, e aí a gente vai cair naquela situação de produção de testosterona e de ócitos, enfim. Então a resistência à insulina traz isso também. Particularmente na resistência insulínica, a gente vê muitas vezes a paciente indo para uma fertilização in vitro, para uma transferência de embrião e não tendo resultado. E aí quando você controla a resistência insulínica, ela engravida a implantação. Sim. Eu tenho N casos assim. E às vezes a gente demora 3, 4 meses segurando a transferência de embrião, que é o tempo em que ela precisa, a mulher precisa para melhorar essa resistência insulínica. E quando ela entende essa importância, essa gravidez chega mais fácil. Então, isso aí é fundamental. E com relação a essas dietas mais drásticas, né, que vez por outra a gente vê na moda, sem contar no efeito rebote, né, porque ninguém aguenta ficar comendo frango com batata doce 3 meses seguidos, né? Ninguém aguenta ficar tomando shake ou chá 6 meses seguidos. Aí quando você para, o efeito rebote volta e tu vai ganhar mais, né? Ainda você ganha mais do que você tinha. E a gente vê... E fora essa monotonia de alimentação, quais são os antioxidantes que tem aí? Quais são as vitaminas e minerais? Então você fica com déficit de tudo também. Tudo. É como aqui o Francisco está perguntando, ele está falando aqui que tem 1,68 m, 87 quilos, quer fazer uma fertilização, quer saber qual o peso ideal, quanto deve perder. Eu acho que assim, não dá para dizer, ele tem que ser avaliado, ele tem que ser acompanhado, ele tem que ver a percentual de gordura, tudo isso que você falou, não é uma coisa tão simples assim, não é só dar peso e altura, usar IMC e resolver o problema, né? Eu acho que a nutrição hoje, ela não olha mais para essa visão que nós tínhamos ali 15 anos atrás, que era o quê? Se teu IMC tá bom, joia. Se tá acima, ruim. Né? Me explica um pouquinho disso aí nessa avaliação desse IMC. Qual o peso do IMC hoje? Qual o peso dessa avaliação para você dizer que uma pessoa está saudável, está bem ou está acima do peso? Normalmente, a gente utiliza como parâmetro a bioimpedância,
A bioimpedância, ela avalia o percentual de gordura, quanto você tem de gordura corporal e quanto você tem de massa muscular. Isso para a gente é muito importante, porque eu posso pegar um homem, vamos supor, de 100 quilos e colocar na bioimpedância e a massa muscular dele é uma pessoa que treina, é uma pessoa que tem uma vida ativa e a massa muscular dele é muito alta. Então, quando a gente faz toda essa avaliação, a gente precisa olhar a composição corporal daquela pessoa. Então, é muito difícil a gente falar, não, ó, o IMC tal tá ótimo. Não, e se ele tiver um percentual de gordura muito alto e a massa muscular muito baixa? A gente precisa de uma massa muscular adequada também. Então, a gente usa, lá no consultório, a gente usa a bioimpedância. E quando você fala de IMC, né, a gente considera eutrófico um IMC até 24. Depois do 24, você já começa no sobrepeso e a obesidade vai através dos 28, né? De IMC você já considera uma obesidade. É obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. E a gente tem que também ver a inflamação daquele paciente. Como que está a inflamação? Quais são os fatores externos que estão agravando isso? Se ele consome muito industrializado ou não? Hoje em dia a gente fala muito dos pesticidas, dos agrotóxicos, quanto é nocivo para o nosso organismo. Então, a gente vê cada vez mais danos ao DNA do espermatozoide, morte do espermatozoide, por essa quantidade grotesca que tem nos agrotóxicos, né? Então, a gente tem pesticidas, a gente tem herbicidas, e o nosso corpo não dá conta disso tudo. Verdade. Então, eu sempre falo para o paciente que a alimentação orgânica ela é um pouco mais cara. Mas você não precisa comprar tudo orgânico. Você pode comprar 3 tipos de frutas orgânicas, 3 tipos de legumes orgânicos, você já reduzindo um pouquinho, você já vai ter um benefício maior com relação a isso. Então, o nosso organismo ele não está acostumado com essa carga que vem dos pesticidas, dos agrotóxicos. A gente vê até muita ligação com o envelhecimento ovariano e esses pesticidas, os agrotóxicos ligados a isso. São estudos novos, claro, mas a gente vê o peso que tem de um agrotóxico em cima de toda a nossa saúde, tanto que as pessoas realmente estão apresentando uma maior dificuldade de engravidar, muito mais do que antigamente. Exatamente. Não é só pela idade, é por justamente esses contaminantes. Até mesmo, um paciente me perguntou assim, Fabi, o que você acha do peixe? Eu devo consumir peixe com uma frequência maior? Depende do peixe, né? Aí eu falei, tome cuidado com o peixe, porque o peixe ele pode vir contaminado por mercúrio. E pode vir contaminado por metais pesados. Eu não sei qual é esse peixe que você está consumindo. Então, eu sempre falo para o paciente que a moderação é sempre o melhor caminho. Você pode consumir o peixe, claro, porém não consuma todos os dias. Utilize o peixe 2 vezes a 3 vezes na semana. Vá fazendo uma variação. Utilize a carne de suína, depois você utiliza o frango, o peixe, você vai variando. Porque esses metais... o alumínio, metais pesados que vêm do mar, pode também estar te contaminando. E a gente sabe que você precisa realmente fazer, muitas vezes, até uma detoxificação para melhorar, para diminuir esses níveis de metais pesados. Exatamente. Vamos lá. Uma pergunta aqui foi sobre se eu tenho uma alimentação saudável, eu preciso suplementar. Eu acho que você já respondeu, você falou que é preciso fazer as dosagens, saber quais são as eficiências. Você pode ter uma alimentação super boa, e eu acho que tem que ficar muito claro. Muitas pessoas falam, chega no consultório e tem lá o nível de triglicerídeos alto, tem a glicemia em jejum alto, fala, mas doutor, eu não como nada errado. As pessoas têm nós seres humanos temos uma falsa impressão que nós comemos bem. Porque eu acho que isso é cultural também, né? O brasileiro é o quê? Arroz, feijão e carne. Pronto, estão comendo bem. E não é assim. Sim. Então, assim, e muitas vezes eles assim, Fabi, eu mudei o arroz branco pelo arroz integral. E já acha que aquilo é a melhor coisa resolve do mundo. tudo. Isso. Não, eu não estou comendo pão. Eu estou comendo tapioca e cuscuz. E aí aquela tapioca gigante com índice glicêmico enorme, quantidade calórica lá em cima. E aí eles abordam isso pra mim. Não, mas eu tirei o glúten não faz tão bem. Então eu tirei e troquei pela tapioca. E aí a gente fala, calma. Vamos avaliar tudo, porque não é bem assim. É o equilíbrio, né? Não adianta você fechar a boca de segunda a quinta, aí chega na quinta do caranguejo, você solta e só volta a fechar na segunda de manhã, né? Sim, esse é o problema, justamente. E o final de semana, que as pessoas acham que não tem um peso grande o final de semana. Ele tem um peso muito grande.
né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o final de semana, porque ele vem aí com peso enorme. Sem dúvida nenhuma. Vamos lá, a Vani Santos estava me perguntando aqui, falando sobre o ovário policístico, que eu acho que é bem interessante, Certo. né? Porque ela tem muita dificuldade para emagrecer, né? Já está fazendo tratamento de FIV, já fez uma transferência, aí teve um abortamento com 5 semanas. Será que o meu peso pode ter relação? Então, qual a influência que nós teríamos ali, Fabi, dos ovários policísticos? Porque muitas vezes a mulher acha que o ovário policístico é só assim, eu não ovulo. Mas a gente sabe que tem muita coisa por trás do ovário policístico, né? Sim. Não é só uma doença de ovulação. Não, né? não. Então, explica um pouquinho pra gente o impacto do ovário policístico no nosso metabolismo, na verdade, né? No metabolismo das mulheres. E se é importante, a gente está de olho aberto, mesmo que eu seja magrinha e tenha ovário policístico. Sim, porque o ovário polimicrocístico, ele vem com aumento de resistência à insulina, como passo número 1. Ele aumenta os hormônios androgênicos, ele aumenta muito os níveis de colesterol, né, e de triglicerídeos. Então, quando a gente fala do ovário polimicrocístico, a gente tem que realmente utilizar a boa alimentação para poder melhorar todos esses sintomas do ovário polimicrocístico e principalmente com relação à resistência à insulina. Por quê? Quando eu falo de resistência à insulina, ela prejudica muito o emagrecimento. É como se você tivesse glicose circulante em maior quantidade, sem ir para onde deveria ir. Então, você acaba dificultando muito a sua redução de peso. Então, quando a gente faz um controle, principalmente com relação à resistência à insulina, você melhora muito esse emagrecimento. Então, pode ser que ela não consiga emagrecer porque a insulina dela pode estar alta, hemoglobina glicada alta, porque muitas vezes eles avaliam assim, a minha glicemia está normal. Ok, só que não é esse parâmetro só da glicemia em jejum. A gente tem que avaliar a insulina dela em jejum e a gente tem que avaliar a hemoglobina glicada. Muitas vezes até uma glicemia pós-prandial, algumas vezes uma curva glicêmica, se for o caso. Então, se você estiver apresentando na SOP, né, na síndrome do ovário polimicrocístico, uma resistência à insulina, isso pode estar contribuindo, no caso dela, para essa dificuldade de emagrecer. E aí, essa dificuldade de fertilidade. Então, a gente tem que realmente trabalhar toda essa questão para melhorar a inflamação, melhorar tudo e melhorar essa resistência à insulina. Joia. E é importantíssimo, porque quando você tem essas alterações, mesmo que você engravide, como nesse caso, né, dessa paciente que está falando aqui, ela perdeu. Então isso aumenta a taxa de abortamento. E além de aumentar a taxa de abortamento, você começa a ter um risco gestacional importante para um diabetes gestacional, para uma pressão alta na gravidez, para uma pré-eclâmpsia, com eclâmpsia, que são ali a maior gravidade que se tem numa gestação. E isso põe em risco a mãe e o bebê. Então nós vamos começar a ter o binômio mãe e filho afetado porque eu estou comendo errado, ou afetado porque eu não estou ligando para isso. E aí nós vamos ter um baita trabalho durante o pré-natal, e aí a gravidez que poderia ser uma gravidez tranquila se torna uma gravidez de alto risco. Quando a gente fala em fertilidade, gente, a gente fala, não é só ter um beta-HCG positivo, eu falo muito isso para os pacientes, ter um beta-HCG positivo e perder, e não chegar ao bebê saudável em casa, não é o resultado que a gente quer. Né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. E a gente sabe que é extremamente desgastante uma perda gestacional e por fatores que às vezes são fatores que dependem de nós mesmos. Não depende da medicina, não depende de mim, né? E a gente sabe que isso acontece muito, tá? Sim, assim como tem aparecido muito no consultório, você deve ter recebido também muitas meninas assim, com endometriose, que também é bem complicado e a gente precisa tratar. A endometriose é um processo inflamatório crônico. Então, a gente precisa cuidar dessa inflamação. E, por exemplo, tem muitos estudos mostrando o benefício de uma dieta mediterrânea nesse tratamento da endometriose. E quando a gente fala da dieta mediterrânea, a gente enfatiza gorduras de ótima qualidade, a gente enfatiza grãos integrais e cereais, um consumo adequado de frutas, zero de industrializado, um aumento do consumo de peixes, então um aumento de ômega 3. Então existe sim estratégias sensacionais para um controle muito bem feito da endometriose. A gente utiliza ômega 3 na endometriose, que ajuda a corrigir a inflamação. A gente utiliza alguns antioxidantes na endometriose. A gente procura desinflamar esse paciente. A cúrcuma, ela é muito bem-vinda.
como anti-inflamatório natural. Então, algumas meninas me procuram super tristes. Fabi, eu tenho endometriose, e agora? Vai prejudicar a minha fertilidade? O que eu faço? Ou seja, muitas vezes ela não é cirúrgica. E quando a gente faz uma intervenção, pensando nesse plano alimentar anti-inflamatório, a gente tem uma resposta excepcional. Justamente delas conseguirem engravidar e levarem uma gestação saudável, você cuidando dessa inflamação. E eu costumo falar que a endometriose, ela é para sempre. Se você não cuida, ela pode voltar. Então, a gente precisa ter um controle, nesse caso também, assim como a SOP, mas a gente tem respostas ótimas com a alimentação. Excelente. É uma doença para a vida toda, que tem que ter um controle e é multifatorial. Então, a gente tem que olhar para todos os lados. Pegando o gapzinho da endometriose, a Cris é uma paciente nossa, está falando aqui, perguntando que alimentos que podem ajudar o endométrio, né? E aí, em seguida, a Renata também, uma paciente nossa, perguntando quais são as frutas que melhoram, se tem fruta ruim, se tem fruta boa. E a Diana falando da coenzima Q10. Maravilhoso, né? Certo. Então, assim, endométrio, que tipo de fruta é boa? Tem fruta ruim, né? De alto índice glicêmico, não tem, eu posso comer tudo. E essa coenzima Q10, isso é lorota, melhora. Maravilhoso. Ela é indicada para todo mundo, então todo mundo tem que sair tomando ou como é que funciona? Então, vamos por partes. Nossa, eu tô adorando todo mundo participando, que bom. Então, assim, existe sim frutas e existem alimentos que melhoram a qualidade do endométrio. Eu vou só abrir um parênteses. Por exemplo, a vitamina D, ela ajuda sim na qualidade do endométrio, na qualidade para melhorar essa anidação, para melhorar a implantação. Então, a vitamina D é uma das vitaminas muito interessantes para a qualidade do endométrio. Quando a gente fala de frutas, quais seriam as interessantes? As frutas que são ricas em antioxidantes. A gente dá muita bola para as frutas dos Estados Unidos, os berries, né? Ah, eu vou comer amora, eu vou comer cranberry, blueberry, não é que seja ruim. Só que ela é extremamente cara e difícil de você encontrar. Uma fruta extremamente interessante que você consegue na esquina é o chamado açaí. O açaí, ele é riquíssimo em antioxidantes. Ele é riquíssimo em antocianinas. E aí você consegue uma resposta antioxidante muito alta. O índice ORAC do açaí é muito alto. É claro, gente, que não é o açaí com M&M, com chocolate, com isso que eu ia falar, né? Esse açaí é maravilhoso, né? Com castanha, 10 quilos de castanha. Pois tem que ter cuidado, né? Pois é, a gente está falando do açaí. Se você puder consumir ou o açaí sem nada e você adoçar na sua casa, é a melhor opção. E o ideal seria o açaí sem xarope de guaraná. Você pode colocar um kiwi, você pode colocar um morango, enfim. Mas a gente está falando do açaí mesmo. Ele é excepcional. A gente fala também, como eu relatei anteriormente, daquelas frutas como a laranja, como a tangerina, como o pêssego, que são frutas laranjinhas, porque elas têm esse antioxidante que é a beta-criptoxantina. Né? Não no endométrio, mas no ovário, na qualidade ovariana. Então, quando a gente fala do endométrio, a gente procura frutas mais ricas em antioxidantes. Então, por exemplo, uma fruta interessante para o endométrio é o abacate. O abacate é excepcional para a qualidade dele também. Então, você pode estar consumindo o abacate como guacamole, você pode estar consumindo numa pastinha, você pode estar consumindo só amassado com limão. Então, tem diversas formas de você consumir o abacate. E o ideal seria você evitar, claro, aquelas frutas com índice glicêmico muito alto. Então, você pode estar evitando a ata, você pode estar evitando sapoti, você pode estar evitando manga. São frutas com índice glicêmico um pouquinho maior. Mas as frutas ricas em antocianinas, que são as vermelhinhas, ajudam muito nessa qualidade do seu endométrio. Joia. Excelente. Vamos lá. Tem muita pergunta aqui, Fabi. Eu gosto sempre de responder, porque eu acho que a interação nessas lives é a melhor coisa, porque claro, nós temos ali, né, é interessante esse bate-papo, a gente está ali sempre respondendo. E aí fica uma coisa mais dinâmica também. Então, uma pergunta interessante, que é da Renata, falando que o esposo dela tem só 1 milhão de espermatozoides vivos e tem varicocele. Se existe alguma suplementação que ajude. Eu vou começar respondendo que se existe uma varicocele, essa varicocele precisa ser avaliada do ponto de vista de ser uma varicocele que indique uma cirurgia, ou seja, uma varicocele clínica em geral, que é uma varicocele visível ao exame físico, então ele tem que ser avaliado por um urologista. De preferência, alguém que tem experiência na parte de andrologia, que é a fertilidade masculina, e tem que pensar na cirurgia. Mas, logicamente, que existem varicoceles que não têm indicação cirúrgica. A gente sabe que a varicocele vai ao encontro do que você falou, que é o aumento ali
dos radicais livres, do processo oxidativo, pelo aumento da temperatura testicular. Sim. Tem como eu tendo uma varicocele, que ou eu não quero, né, ou eu tenho um pouco de alteração no sêmen, no espermatozoide, ou não tenho indicação cirúrgica, ou eu não quero me submeter à cirurgia, eu consigo melhorar, mesmo tendo um fator sabidamente ruim para a produção dos meus espermatozoides? Sim, sim. O que acontece? Na varicocele, eu vou dar um exemplo, acontece, como você falou, o aumento do estresse oxidativo. Deixa eu só explicar para as pessoas que estão nos assistindo o que seria esse estresse oxidativo, tá? Nós somos bombardeados pelo meio ambiente. Poluição, radiação ultravioleta, metais pesados, bisfenol A, todos esses contaminantes. E a varicocele é inclusa nisso. O que acontece? Esse estresse oxidativo mais alto, ele gera danos ao teu espermatozoide e morte deles. Ok. Só que o nosso organismo, sabiamente, existem enzimas antioxidantes que nós temos no nosso organismo. Ou seja, a glutationa peroxidase, a catalase, a SOD, são enzimas antioxidantes. Tá bom, Fabi. E aí, o que acontece? Nossas enzimas ajudam a combater esse estresse oxidativo. Porque o ideal seria um equilíbrio. O seu organismo é estressado, né, pelos fatores externos, o seu organismo produz as enzimas e os nutrientes como vitamina C, vitamina E, a L-carnitina, a N-acetilcisteína, que eu vou falar um pouquinho. Você pode comer alguns antioxidantes, digamos assim, para que essa balança fique equilibrada. Então, existem nutrientes, eu vou dar um exemplo, a cisteína, né? A gente suplementa algumas vezes, como N-acetilcisteína, ou você pode comer a cisteína. A cisteína é um aminoácido que é muito interessante para a produção dessa enzima, que é a glutationa peroxidase, que é uma enzima antioxidante. Fabi, pelo amor de Deus, onde é que está esse nutriente? Onde é que está essa raio dessa cisteína para a melhora da produção da glutationa? Ela está no repolho, no brócolis, todas aquelas brássicas que você cozinha e sobe um cheiro um pouquinho esquisito, como brócolis, repolho, couve de Bruxelas, todos esses alimentos têm uma quantidade alta da cisteína. Então, você pode potencializar as suas enzimas. Essas enzimas, elas são dependentes do zinco. Por isso que eu costumo falar que um nutriente, um dos mais fundamentais para o seu espermatozoide é o zinco. O zinco, ele age ajudando na motilidade do espermatozoide, na qualidade do espermatozoide, no número do espermatozoide, na espermatogênese e ainda ajuda doando, né, para a enzima, que ela é antioxidante. Então, o zinco é um nutriente dessa enzima glutationa peroxidase, que é uma enzima antioxidante. Então, quando a gente fala de espermatozoide, a gente sempre fala que você precisa do complexo B para melhora da qualidade dele. E no seu espermatozoide, você tem mitocôndrias. As mitocôndrias precisam, e o que ajuda muito é um nutriente chamado coenzima Q10. A coenzima Q10 é um nutriente mitocondrial. Então, o seu espermatozoide tem mitocôndrias. E você quer que seu espermatozoide seja rápido, veloz, que ele chegue no óvulo e arrebente, né? Que seja aquele espermatozoide bombado. A coenzima Q10, ela tem uma ligação com isso. Ela vai melhorar a energia mitocondrial daquele espermatozoide. E a coenzima Q10 é um poderoso antioxidante. Então, quando a gente fala da coenzima Q10, ela está ligada diretamente à fertilidade, tanto a feminina quanto a masculina. Ela não é papo, ela não é conversa, ela realmente é muito importante. E a gente consegue, muitas vezes, facilmente uma suplementação da coenzima Q10. Então, a gente precisa de doses um pouco maiores, que provavelmente a alimentação você não vai conseguir. Então, a coenzima Q10 é uma suplementação bem interessante, tanto visando a fertilidade masculina como a feminina. Lembrando que tem muita coisa de coenzima para a reserva de óvulos, né? Quando você tem uma reserva mais baixa, você tem muita publicação científica ali linkando a coenzima, o consumo da coenzima, quando de repente você tem um óvulo de uma qualidade um pouquinho melhor, quando você tem as pacientes de uma idade mais avançada, ou quando você tem uma reserva de óvulo um pouquinho mais baixa, né? Eu vou dar uns alôs aqui para alguns pacientes. A Viviane Eloia já tem 2, vai para o terceiro, né? Opa! Animada. Os peruaninhos lá, são os peruaninhos lá. Né? Aqui tem uma pergunta, já foi respondida, você falou muito sobre espermatozoide, que a Carla perguntou, a Carla Cavalcante. A Carla é nossa embriologista, está aqui assistindo a live, mas a Carla tem que se preocupar mais com a questão de peso. Ela recentemente perdeu bastante peso, está super em forma,
e Opa, tá caminhando ali para os 40 e aderiu ali. Fechou que só a boca, bom. mas eu acho que ela tá fazendo aquela dieta mais de sopa só e tal, ela tem que ir em você mesmo, tá? A Diana Ótimo. aqui falando sobre coenzinha, mas já foi falada, a Lili Abreu, um abraço, tá? Teve uma pergunta aqui, doutor Daniel, sobre as Vamos, castanhas do Pará. pronto, A vamos castanha lá, do é isso Pará, aí. gente, ela é muito interessante porque ela é rica em selênio. E o selênio é um antioxidante poderoso. Então, o antioxidante ele faz uma proteção, como a gente falou, né, tanto masculina como feminina, com relação aos radicais livres. Agora, a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, deixa eu só botar uma vírgula aí. É isso que eu ia te perguntar. Excesso de antioxidantes é Exato, muito prejudicial. Porque quando a exato. gente fala de antioxidante, vamos supor, Fábio, então agora eu vou tomar vitamina C, que é antioxidante, eu vou tomar vitamina E, eu vou tomar agora, eu vou usar todos os antioxidantes. Então, o excesso de antioxidante aumenta os radicais livres, porque eles se oxidam. Então, isso tem que ser numa medida muito correta. Porque Isso. se você utilizar em excesso, uma vitamina C em excesso, ela aumenta radical livre, tá? Ela se oxida. Então, você tem que ter uma dosagem muito adequada para que você não se inunde, né? Que você não consuma excessos de antioxidante e vire pró-oxidativa a sua dieta. Então, tudo numa medida O correta. equilíbrio. Não adianta achar que, não, agora eu vou melhorar o espermatozoide do meu marido, eu vou colocar isso, eu vou colocar isso, eu vou colocar. Quando você vê, você está fazendo uma dieta para ele tão cheia de antioxidante que realmente ele está se oxidando mais. Então tem que Exato. tomar cuidado com isso. E aí eu levantaria a bola para a seguinte pergunta, porque às vezes a gente fala assim, come castanha do Pará, come mais azeite de qualidade, etc e tal. Tudo em excesso não é bom. É aquele equilíbrio que você Sim, precisa ter, né? Porque às vezes você fala, vamos lá, vamos usar a castanha do Pará, é o lanche da tarde que você vai fazer, você vai comer 3, 4. Aí é bom, castanha do Pará, eu pelo menos gosto muito, aí você come 10, 15, né? sim. Aí você vai ter um Aí, excesso de selênio aí. né? Aí Sim, você tem o efeito rebote, que é o efeito ruim com relação a isso. Então a gente tem que ter um equilíbrio de tudo isso. Nem 8 nem 80. Essa é a grande questão que eu acho que a gente tem que ter na vida, que é tão difícil, né? Porque alguém aqui falou, mas é difícil perder peso. É dificílimo, a gente não está negligenciando. Então, assim, não é à toa que a gente tem tanta dificuldade, né? Perder peso. E eu digo mais, não é perder peso, é manter a perda do peso, é não retomar, não sim, ganhar os quilos de volta. sim. Eu acho que esse efeito balança, que sanfona, né? É algo que é extremamente comum e que a gente vê ali acontecer muito e que é realmente complicado. E que leva hoje, por exemplo, muitas pessoas a ter que se submeter a uma bariátrica, que é uma cirurgia que tem diversos efeitos colaterais ruins a médio e longo prazo, né? Não é, Uhum. assim, acho que às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou e faço uma bariátrica e resolvo minha vida. A gente sabe que não é assim, né? E a gente tem muita recidiva com a bariátrica. Muito, Então, muito, assim, né? o grande problema, infelizmente, é que as pessoas querem resultado rápido. Rápido. Então, elas entram na academia e elas querem ficar fortes em 2 meses. E ela olha para aquela pessoa que está malhando há 10 anos e quer aquele resultado. Só que é um É isso. resultado construído ao longo dos Exato. anos. A mesma coisa a alimentação. Exato. Eu prefiro até começar de uma forma mais moderada. Então, assim, fazendo pequenas restrições, trocando um alimento pelo outro, explicando a importância, para que aquilo seja para sempre. Não adianta você, porque a fertilidade, ela só começa ali. Você vai continuar com a gestação. E a Verdade. gestação, a gente sabe como é importante uma formação de um ser humano. E o ser humano é formado por nutrientes. Então, você vai se preparar para a gestação. A sua gestação tem que ser a mais saudável possível para gerar um indivíduo saudável, você não ter nenhuma intercorrência. Depois vem a amamentação, que é só o bebê fora da sua barriga. Ele vai estar recebendo leite materno com os nutrientes que você está comendo. E depois você vai educá-lo para que ele vire uma criança e um indivíduo, um adulto, se alimente bem e fique longe de doenças. Então, quando a gente fala de como a nutrição é importante, o espermatozoide, ele tem 50% que vem da genética do pai, 50% que vem da genética da mãe. Só que a genética ela é 25% do que vai acontecer com o seu bebê. O resto é tudo que ele sofreu dentro da barriga e ao longo dos 1000 dias, né? Que a gente fala e depois na infância. Então você pode ter o gene da diabetes e o seu filho morrer com 100 anos de uma outra coisa. Por quê? Porque você ficou longe da diabetes através do seu estilo de vida. Então a gente tem que largar mão dessas dietas de moda e a gente tem que realmente botar o pé no chão, porque nenhuma bariátrica resolve se você não mudar o seu cérebro. Se você não mudar o seu modo de pensar, nada vai para frente.
E você Exato. pode acreditar, Exato. sim, e ter confiança de que a alimentação ela vai trazer muitos benefícios. E vai ser uma aliada na FIV que você vai fazer. Então, nós somos os melhores amigos. Quando você for pensar numa FIV, a nutrição vai vir para colaborar, para poder ser um braço, uma mão te ajudando nisso. Eu Só vou que um você pouco tem que ter mais longe. consciência. Eu vou um pouco mais longe. Talvez seja a forma que alguns casais têm de não precisarem fazer uma fertilização in vitro, de não precisarem fazer um tratamento. É o que eu falo muito para os casais. Vocês estão buscando ajuda, mas o que nós queríamos todos era que nós não precisássemos ir para o médico para fazer uma fertilização in vitro. Todo mundo queria engravidar em casa, como nossos avós. Então, muitas vezes, a mudança alimentar é o passo que ela precisava, a orientação que precisava, o casal precisava para engravidar espontâneo em casa, sem precisar fazer uma fertilização in vitro. Né? Sim, então, e nem tanto, e não só a mulher, né? Porque muitas vezes a gente vê as mulheres no consultório e os homens negligenciando. Exato. Chega final de semana, morre de beber, toma café, a gente sabe o problema da cafeína, a gente sabe do consumo excessivo do café, que realmente ele prejudica a fertilidade, tanto feminina como masculina. Então você tem que, aos pouquinhos, tentar ajudar, fazer com que o seu marido também coma saudável, né? São os dois juntos. E falando em nutrição, e acaba sendo ingestão, esse é um ponto que eu acho que é importante, porque muitas e diversas vezes negligenciado. Bebida alcoólica, principalmente o homem, né? Porque quando você pergunta, como é que é? Você bebe? Você bebe pouco. E o bebo pouco é quinta, sexta, sábado e domingo, né? Sim, é verdade. Então, assim, e aí, assim, é difícil você falar para um homem, falar assim, você tem que parar 100%, né? Você tem que ter ali um equilíbrio. Mas a bebida alcoólica, ela tem aí os transtornos que nós sabemos na fertilidade de homens e mulheres. Então, não é brincadeira, né, Fabi? Quando a gente fala aqui, maneira um pouco, reduz um pouco a ingestão de álcool, porque isso vai ser teu aliado, né? Eu tenho um exemplo de um casal que vinha ali com 8, 9 anos tentando engravidar, hoje os filhos já têm 6, 7 anos, são gêmeos, e que eles estavam acima do peso, e ele continuou, por exemplo, mas ele foi sincero, eu bebo muito, eu bebo 1,5 litro de uísque todo final de semana. E eu falei para ele, maneira um pouco, para um pouco, e fumava também, né? Que é outro né, terrível ali para a fertilidade de homens e mulheres. E aí ele voltou depois no consultório e falou que tinha parado os dois. Eu falei assim, mas nem te falei para parar, né? Não, mas eu entendi o recado. E parou. E aí fizeram uma indução de ovulação, que é o tratamento mais simples que existe, e hoje tem gêmeos. São 2 meninos que devem ter ali uns 7, 8 anos de idade. E o mais engraçado é que a consciência dele foi assim, esse é meu objetivo, eu vou fazer isso porque eu quero engravidar. Conseguiu. Depois, eu encontrei com ele 5, 6 anos depois, os meninos já grandes, eu estava lá em Guaramiranga, encontrei com ele veio me cutucar com um copo de cerveja na mão e falei, hoje eu posso brindar contigo. Eu posso tomar minha cervejinha hoje tranquilo. Então, ou seja, teve um equilíbrio para você chegar onde você quer. A gente não chega sem esforço onde a gente quer. Então, os casais têm que ter a consciência de que é muito importante ter a boa alimentação, tudo isso que a gente está falando, tem que ter a persistência, tem que cansar de tentar perder, lutar contra a balança, porque tem um objetivo. O objetivo de gerar vidas, de ser pai, gerar vidas saudáveis. Né? Sim, que é o mais importante. É o mais importante. Então, isso é fundamental. E, inclusive, do que você vai dar para o teu filho de educação nutricional. Para que ele não tenha... Hoje a gente tem muita criança com obesidade infantil, crianças que a gente sabe que vão começar a ser obesas na infância e vão terminar a ser obesas lá na frente. Né? Sim, e a gente tem visto aumento de colesterol, a gente tem visto aumento de glicemia em crianças de 5, 6 anos. 6 anos. E aí, quando a gente vê, não, mas é porque a criança deixa para lá. Qual o problema de um doce? Qual o problema de uma sobremesa? O de vez em quando numa festa, ok. Mas a rotina de uma criança não é interessante. Isso não é interessante. Isso é a mãe e o pai que acabam dando, né? Então a gente tem que corrigir. Não tem jeito. Vou mandar um abraço aqui do Dr. Marinaldo Júnior, nosso companheiro. Eu também adoro. Adoro, Danilo, Dr. Marinaldo. Marinaldo é nosso especialista em endometriose, né? Família muito querida. Dr. Danilo Pinheiro, especialista em andrologia, né? E aí tem várias outras perguntas aqui, vamos ver se a gente já está chegando aqui ao final, corre rápido, né? Que pena. O assunto corre rápido. Tem uma pergunta aqui, mais específica, mas eu acho que o objetivo de estar com você aqui é ser bem específico, perguntando aqui sobre goiaba e laranja, se existe diferença de vitamina C, né? Quando me perguntam isso, eu falo assim, eu não entendo nada disso não, tem que falar com a Fabi aí, porque... Né? Se eu intercalo, eu acho que é um equilíbrio, né? Que você falou essa live. Porque assim, quando a gente fala da vitamina C,
a gente precisaria aí de 3 porções de frutas cítricas por dia. Você já atingiria. Sendo que uma das frutas que tem uma maior concentração é a acerola. A acerola é uma fruta excepcional de vitamina C. Se você consumir a acerola 100 graminhas de acerola, você já atinge ao longo do dia, você não precisa de suplementação. E outras frutas boas, caju, cajá, a goiaba tem vitamina C, sim, numa concentração interessante. A laranja também, a laranja tem um pouquinho mais que a goiaba, mas você pode alternar essas frutas. E você consegue, através de 3 porções desse tipo de fruta, você conseguir atingir uma quantidade interessante de vitamina C. Precisaria suplementar a vitamina C? Se você consumir essas frutas, não, porque a vitamina C ela é muito boba, ela é muito fácil de atingir. Você pode fazer até um suco de laranja, utilizando 3 laranjas, que você conseguiria atingir essa quantidade. Então você não precisaria estar fazendo essa suplementação. A gente lembra que 1 grama de vitamina C, primeiro você não vai conseguir absorver. E segundo, Exato. esse excesso pode até ser prejudicial com relação ao risco aumentado de cálculo renal. Como ela pode virar, como a gente conversou, um radical livre, aumentar a chance dela se oxidar. Então você tem que tomar cuidado até mesmo com o consumo excessivo de vitamina C. A Keila perguntou, uma grande amiga que está assistindo também, com a quantidade de café, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Se for o café coado, aquele café um pouquinho mais fraco, você poderia tomar 2 xícaras de 100 ml por dia sem problemas. Se for o café expresso, aquele bem pequenininho, né? Você pode tomar uma xícara bem pequenininha 2 vezes ao dia. O café expresso ele é bem mais concentrado. Então você tem que tomar cuidado com a concentração do café expresso também. Joia. Nós temos 1 minutinho, tá? A gente tem acho que a gente respondeu a maioria das perguntas, mas muitas dúvidas e muito elogio para você aqui, né? Oh, que Live bom, muito obrigada. boa, né? E eu acho que depois ali as pessoas podem até entrar em contato com a gente em inbox e a gente pode combinar uma outra live para, né, passar esse assunto à frente, que tem muita coisa, né? A gente podia passar aqui 3, 4 dias conversando sobre alimentação. Fábio, eu quero te agradecer. E quem tiver dúvida, obrigada. Pode no inbox, né? Tanto o seu Sim. quanto da clínica. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para essas pessoas, para esses casais, para os tentantes. Nós temos aí 40 segundos. Eu sempre falo assim, para vocês nunca perderem a esperança. Assim, vocês vão conseguir, né? O doutor Daniel vai ajudar, se for com relação a uma FIV, mas a alimentação, ela é a sua grande aliada. O espermatozoide, os oócitos, a qualidade ovariana, o endométrio, eles são formados por nutrientes. Os nutrientes são fundamentais nesse processo. Então, não duvide disso. Existem trabalhos científicos bem respaldados com relação à alimentação e fertilidade. Se vocês quiserem, um prazer, eu posso ajudar. Vocês podem mandar as dúvidas, né, para o meu Instagram, para o da Reviva, para o Fertilidade. Eu terei prazer de ajudá-los. Um abraço, Muito obrigado. obrigada.